Para quem já está em meio a uma forte tempestade, qualquer vento já afeta. O setor sucrocoleiro brasileiro, assim como outros setores do agro e de nossa economia, está sofrendo os impactos causados pelo Covid-19. Queda de consumo de combustíveis, queda nos preços do petróleo no mercado internacional, isso sem levar em conta outras mazelas que o setor já encontrou aí nos últimos 12 ou mais anos. Cláudio Pimenta, nosso primeiro convidado de hoje. Bom dia. O que esse setor aí pode esperar pela frente, diante de tantos problemas aí? Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes da CBN Grandes Lagos. Veja bem, essa é uma pergunta interessante e eu acho que não tem uma resposta única, né? Essa pandemia do coronavírus, ela atingiu a todos, né? E, naturalmente, ninguém estava esperando isso, né? Foi uma surpresa. E o que assusta é o seguinte, na minha visão, cada empresa, cada profissional, cada trabalhador, cada família, tem uma situação diferente, né, Cláudio? No caso do setor sucrocoleiro, isso também acontece, ou seja, tem usinas que têm uma condição diferente de outras, e algumas com mais gordura para queimar, outras com menos, né? Uhum. O fato é que, para o setor, com o isolamento social, isso gerou uma queda no consumo do etanol, né? Como também da gasolina. Exatamente. E esse consumo, ele caiu aí de até 60%. Alguns dizem um pouco mais, outros um pouco menos. Mas o fato é que diminuiu muito o consumo e, naturalmente, nós estamos iniciando uma safra, os estoques de álcool já começam a se recuperar, ou seja, a oferta do etanol vai aumentar, com isso os preços já começaram a cair. Por quê? Porque a oferta aumenta, as usinas precisam fazer caixa para honrar com seus compromissos, né? Tem uma safra toda pela frente, e então a queda foi muito brusca e assustou muita gente, naturalmente. Então tudo vai depender, na minha opinião, do quanto tempo vai demorar essa pandemia, né? Uhum. E, naturalmente, quanto mais longo ela for, maior será a dificuldade para todos nós, inclusive para o setor sucrocoleiro, que está entrando numa safra aí e depende de um mercado firme para faturar o suficiente para honrar seus compromissos. Pois é. Por quê? Porque o setor já vem atravessando uma fase difícil, né? E qualquer queda no faturamento é problemático, realmente, né, Cláudio? Agora, 2020 era visto por vários setores, como um ano muito promissor, né? E pegou realmente muitos de surpresas, todos nós de surpresa. No caso do setor sucrocoleiro, a coisa é mais complicada ainda, porque esse setor vem enfrentando problemas sérios já há algum tempo. E um deles, na minha opinião, e a gente vem discutindo isso aqui já há algum tempo, foi a forma com que foi feita a antecipação da proibição da queima da palha da cana, porque isso foi feito de uma forma, na minha opinião, foi colocar um carro na frente dos bois. Não houve tempo suficiente para que fosse desenvolvida novas variedades, o campo fosse preparado de forma eficiente, né, para que as usinas tivessem tempo até de se preparar financeiramente. Não vou nem falar tecnicamente, mas financeiramente. Tiveram que fazer às pressas um forte investimento, se endividaram bastante. Aí, meu amigo, o que acontece? Ninguém tem o domínio de tudo. Mercado internacional de commodities, não é um país que controla, muito pelo contrário, é um conjunto de fatores. Clima, você não controla. Enfim, às vezes, no momento que tudo tem que dar certo, as coisas começam a dar errado. Isso é o que mais me preocupa. Qual a sua visão que você tem disso tudo? Eu concordo com você. Não tem como negar. É visível, né? Só negam aqueles que não querem admitir. O setor, ele foi pego de surpresa lá em 2007, 2008, quando algumas entidades aí ditas de representação
elas conseguiram convencer o Estado de São Paulo, que foi pioneiro, a antecipar o fim da queimada, que significa mecanização. Uhum. A mecanização era prevista acontecer ao longo dos anos e ela atingir 100% da colheita em 2030, Cláudio, para você ter uma ideia, ou Pois 2031. Então, eles anteciparam esse prazo em aproximadamente 12 ou 13 anos. Isso impôs a necessidade do setor investir em máquinas, em acessórios para acompanhar as máquinas, né? Então isso impôs um custo adicional violento e, ao mesmo tempo, as máquinas, na medida que elas foram tomando conta das colheitas, ou seja, na medida que foi ampliando o uso das máquinas, isso derrubou comprovadamente a produtividade do canavial brasileiro. O que não era esperado por eles. O que não era esperado, porque algumas usinas já praticavam a colheita mecanizada. Essas usinas que já vinham praticando, não na totalidade, mas parte da colheita mecanizada, de forma, elas sofreram menos. Então, mas eles vinham fazendo isso de forma organizada, planejada, se preparando para o futuro. Gradativamente, independente da lei que obrigava, entendeu? Aí, de repente, criou-se a lei dava um prazo muito assim bom para que o setor, tanto fornecedores quanto prestadores de serviço, quanto as usinas, para que o setor se adequasse, né? E aí você poderia ir aumentando gradativamente. Ocorre que essa antecipação achatou esse prazo. Então, todo mundo se viu obrigado a investir e atingir 100% num período muito curto. Então, isso aí desarranjou o sistema, desarranjou a produtividade no canavial, né? Sem contar que diminuiu a produtividade. Algumas regiões em até 15%, 20% da produtividade. Uhum. E não é só no momento que mudou o sistema, não. Isso aí persiste. Essa produtividade caiu e ela vem se recuperando lentamente. Uhum. Mas muito lentamente. Tem muito chão ainda para a gente chegar nos níveis que éramos antes dessa mecanização. Então, isso aí eu considero que é a principal causa da crise financeira em que o setor sucroalcooleiro atravessa, desde pequenos fornecedores até grandes usinas. Lógico, uma pandemia dessa que derruba o consumo de etanol reflete no faturamento das empresas, mas reflete de forma momentânea, nos próximos 2, 3 meses, a gente acredita. Exato. Não é a safra toda. Uhum. Agora, a mecanização não. Ela vem impondo um ônus ao longo de mais de uma década. Então, é prejuízo sobre prejuízo. E nós temos que lembrar que essa mecanização já provocou o fechamento de aproximadamente 1/3 das usinas, mais 1/3 estão em recuperação judicial, que é também uma situação muito delicada do ponto de vista financeiro, e o outro terço está sobrevivendo. Algumas melhores, outras piores. Algumas com rebaixamento de avaliação de crédito e outras não. O fato é que, no meu entendimento, a pandemia, infelizmente, está sendo uma gota d'água na crise do setor. Então isso aí pode trazer problemas maiores ainda do que ele já vem enfrentando, né? E, naturalmente, pode ser, vamos dizer assim, o fim de algumas usinas que ainda persistem em continuar operando apesar da crise. Agora, eu concordo com você, eu também, né, compactuo dessa mesma opinião. Agora, o que poderia ser feito, por exemplo? Vamos aqui imaginar, assim, hipoteticamente, o que o governo poderia fazer? Eu vi, por exemplo, uma sugestão da Única, a qual eu não concordo, porque você estaria penalizando alguém em benefício, né, de um setor. Sugeriram, por exemplo, incidir em 40 centavos por litro o combustível fóssil, com a CID. Eu não sei, eu não concordo com isso, porque você vai acabar onerando o resto da sociedade em função disso. Na sua opinião, existe uma outra alternativa que poderia ajudar o setor nesse momento? Eu acho que são poucas. Eu acho que o que o governo poderia fazer
é abrir crédito, né, para as empresas poderem, vamos dizer assim, segurar um pouco o estoque para não se submeter a essa queda de preço brutal, né? Uhum. E até atravessar esse período da pandemia. Por quê? O problema está no consumo, e a queda do consumo tem a queda de preço. Se o governo der um apoio, der um fôlego para as empresas atravessarem isso aí, eu acho que pode ser uma opção para elas sobreviverem, entendeu? Uhum. Agora, o problema é que a queda de consumo atinge a todos, né? E em algum momento elas precisam honrar com seus compromissos. Então, se elas não tiverem um crédito rápido, a situação se complica. Então, eu não vejo assim grande problema em taxar mais a gasolina, porque isso aí já vem se arrastando de longa data, taxar o combustível fóssil em benefício do biocombustível, né? Mas nesse momento eu acho que o governo tinha que segurar um pouco o preço do combustível, não é porque no mercado global o combustível fóssil, o petróleo caiu muito, o governo tem que fazer isso chegar às bombas agora. Não, tem que segurar para fazer uma proteção, inclusive no nosso mercado interno, né? E enquanto isso, na medida do possível, abrir crédito para essas empresas poderem atravessar esse período aí, Cláudio. Então seria um momento então de dar uma segurada no preço da gasolina, especificamente na gasolina, não no diesel, porque o diesel, inclusive, é necessário até para a produção do álcool, dar uma segurada no preço da gasolina para que o álcool se torne ainda mais competitivo, para que possa rodar. E talvez agilizar, porque ainda está muito confuso a venda direta do etanol das usinas para os postos, né? Está muito confuso aí, você não está, Cláudio? Vamos dizer assim, no início, né? Algumas regiões ainda não conseguiram consolidar isso, mas eu acho que é inevitável. A tendência é que isso aí seja, como se diz, liberado, né, para todos e aí se ajusta, né? As grandes companhias vão fazer grandes negócios, as grandes distribuidoras vão fazer grandes negócios nas grandes usinas, e as menores vão vender para a sua região, para menores redes, né? Eu acho que isso é inevitável. Agora, uma coisa interessante, Cláudio, que a gente não pode esquecer, é que, infelizmente, essa pandemia está gerando muito desemprego no mundo todo, né? É verdade. E por ironia do destino, para o Brasil é pior ainda, inclusive para a nossa região, porque a gente sabe que a mecanização da colheita da cana gerou muito desemprego. Mas muito desemprego. Muito. Essa conversa de que, porque os cortadores de cana foram capacitados para operar as máquinas, isso é falácia. Isso não é verdade. As colheitadeiras, junto com os transbordos e os equipamentos acessórios, eles não absorvem mais do que 15% da mão de obra necessária para cortar a mesma quantidade de cana. Mesmo porque, Cláudio, então, infelizmente, cada máquina daquela, ela faz trabalho de 100 homens, é isso? Em algumas regiões chega a 100 homens, sim, em outras regiões 80 homens. Na média 80 homens. Sim, 80. Que seja 80, como é que você vai ocupar essas 80 pessoas na mecanização? Exatamente, embora elas trabalhem 24 horas por dia durante a safra, não fecha a conta. Se você computar aí o operador da máquina, vários transbordos, né, que é a operação de colheita, não chega a 15%, Cláudio. Exatamente. Então, infelizmente, o setor amargou prejuízo com isso, vem amargando prejuízo acumulado, levou muita gente à falência, né? E infelizmente, contribuiu para o desemprego. E agora, com essa pandemia, nós vamos ter mais desemprego, ou seja, mais problema social. E isso aí é uma bola de neve, né? A gente não sabe quando é que a gente vai dar conta de resolver isso tudo. Bom, eu acho que uma coisa interessante que você falou lá no início do nosso bate-papo aqui é que esse momento ele equalizou, né? Tá todo mundo igual, tá todo mundo tendo que aprender com essa situação a como sobreviver, né? A como resolver os problemas, não só os seus, né, pessoais, mas de seus colaboradores, da sua empresa, porque não é o momento de você pensar só em você.
É um momento de você Não. pensar nos próximos, naqueles que estão mais próximos a você, porque se você pensar de uma forma individualista, aí a coisa fica pior ainda. Sim, e eu levo em consideração o que acontece comigo, por exemplo. Eu não posso pensar em dispensar, porque eu criei um negócio para a vida toda. Exatamente. E espero para outras gerações. Exatamente. Como é que eu vou dispensar os meus colaboradores se a pandemia vai terminar dentro de 1 ou 2 meses e eu vou querer continuar com o negócio e depois, para recontratar? Como é que faz? Exatamente. Quem me dá a garantia de que eu vou conseguir recontratá-los? Exatamente. Então a gente tem que fazer das tripas coração para manter o quadro, entendeu? Uhum. Se ajustar cada um da sua maneira, né? Para tentar atravessarmos essa pandemia juntos, não é isso? Uhum. E sairmos lá na frente mais fortes. É o que eu penso. Né? É assim, Cláudio. Se é que é possível. Não, e será possível, né? Eu acho que com esse pensamento, com essa atitude, com esse comprometimento, é que a gente vai conseguir passar por tudo isso. Sem falar que nós temos que estender a mão também, Cláudio, para outros, né? Porque não adianta a gente pensar só no nosso quadro de colaboradores. Exatamente. Nós temos que pensar no todo. Então, nós temos que ver o que nós podemos fazer dentro da sociedade para minimizar o problema. Exatamente. E a gente tem assistido isso, o agro colaborando de forma, assim, até comovente com a sociedade, através de campanhas de doações. Aqui na região mesmo, nós temos um líder aqui na nossa região, ao qual eu tiro o chapéu, que é o Eloy, né, o Arueira. Sim. É um cara que eu tenho muito orgulho de poder falar, esse é meu amigo, que liderou há pouco tempo uma grande campanha juntamente com amigos aí, e arrecadou. Eu acompanhei quase 8 horas de leilão, Cláudio, com arrecadação brilhante, chegando aí a valores expressivos de doações e de um leilão que ajudou muita gente aqui na nossa região, muitas entidades. Então, é isso, estendendo a mão, e é o que a gente tem que fazer. Bom, Cláudio, eu queria agradecer muito a sua participação, você nos ajudar nessa reflexão de como a gente pode sair dessa situação e, principalmente, analisar um setor tão importante para a nossa economia, um setor tão importante, um setor socioeconômico tão importante para a gente aqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Cláudio. Estarei sempre à sua disposição. Um grande abraço a todos os ouvintes da CBN e a você em especial. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, bom final de semana. Bom dia, igualmente a você.